Por que a Austrália tá pegando fogo daquele jeito, hein? É verdade que essa época do ano é propícia a incêndios florestais na Austrália, mas o fato é que o período de seca está ficando mais longo e as temperaturas estão ficando mais altas. Ventos mais fortes também colaboram para dissipar os incêndios pelo território australiano. 2019 foi o ano mais quente da história do continente australiano. A temperatura mais alta já registrada por lá veio no dia 18 de dezembro de 2019, uma quarta-feira, 41 graus. E olha, esses 41 graus, isso corresponde à temperatura média registrada na Austrália naquele dia, porque em alguns lugares os termômetros bateram nos 49 graus. A primeira pergunta que todo mundo se faz diante de uma catástrofe como essa é se isso aqui é natural ou se há, de fato, alguma interferência das mudanças climáticas. E olha, a essas alturas do campeonato é uma pergunta meio ingênua. Yes, there's clearly a link. You cannot say it maybe for one particular event. Increasingly it's easier to say afterwards. If one event was linked to climate change, the climate change made it more possible. But the general trend that we see that worldwide, you see more bushfires, forest fires on so many different places. So that linkage is clear. It's exactly what scientists have been warning us for many, many decades. Okay, so they've been warning, and it is, you say, linked to climate change, but they're constantly described as unprecedented. Yes, and we will see more things that are unprecedented. We see now only 1 degree of warming. The predictions for at the end of this century are anything between more than 2.5 to 4, maybe even 5 degrees of warming. You know, as news media, that you're going to report much more unprecedented news about the state of our environment in the years and decades to come. O que esse especialista está tentando dizer é que isso aqui é um trailer de uma década que está só começando. É o teaser de um século que também está só no início. E definitivamente esse não é um filme bonito. Essas pessoas precisaram se refugiar na praia porque tudo ao redor está queimando. O ar que elas respiram é tudo menos saudável. Dezenas de milhares de pessoas precisaram deixar as próprias casas para trás. Cidades inteiras estão sendo evacuadas e há congestionamentos nas estradas. Muitas dessas pessoas aqui, quando voltarem para casa, só vão encontrar cinzas e escombros. It's just insane. I've never felt so anxious before. Isso se elas conseguirem escapar. A escassez de combustível e outras dificuldades inerentes a uma tentativa sem precedentes de realocar dezenas de milhares de pessoas de uma vez só. Just thought we'd better get a bit of fuel while we can. A precious resource in an emergency where power is still out in much of the region. It's the largest mass relocation of people out of the region that we've ever seen. E essas ainda são as pessoas menos afetadas e envolvidas nessa crise. Pelo menos 19 mortes já foram confirmadas e tem mais gente desaparecida. Os números são pouco conclusivos porque a crise ainda parece longe do final. A previsão é de mais calor na Austrália nos próximos dias. O recorde de temperatura que foi registrado em dezembro, ele pode inclusive ser superado. The country is, more than a quarter of the country is on fire. Firefighters are working around the clock. Most of them are volunteers, by the way. They're not being paid. And the most concerning part of all is that we're expecting temperatures to rise in the next 24 to 48 hours. So our biggest battle may actually be ahead of us. A disposição e a coragem dos voluntários australianos impressiona. Essas imagens ajudam a dar uma dimensão do que esses caras estão encarando. Isso aqui foi gravado por voluntários dos bombeiros de South Wales. A caminhonete vai avançando no meio da fumaça, não dá para ver quase nada. O fogo chega perto demais. Eles improvisam alguma proteção. De algum jeito, esses caras aí saíram vivos.
Toda essa coragem e disposição contrasta com a postura das autoridades australianas. Na virada do ano, enquanto um quarto do país estava em chamas, enfrentando uma crise que, de novo, é sem precedentes, enquanto tudo isso acontecia, o primeiro-ministro Scott Morrison estava de férias no Havaí. Como a opinião pública não viu essas férias dele aí com bons olhos, aí ele voltou para o país e foi logo circular, cercado de assessores e tal, na cidade de Corbago, que foi severamente castigada pelo fogo. O primeiro-ministro foi enxotado de lá. How come we only had 4 trucks to defend our town? Because our town doesn't have a lot of money, but we have hearts of gold, Mr. Prime Minister. Nah, you're an idiot, mate. You really are. You won't be getting any votes down here, buddy. You're an idiot. We both liberal around here. What about the people who have nowhere to live? You're not welcome, you fuckwit. Aí antes de ir embora, o Scott Morrison tentou apaziguar a coisa toda ali com os eleitores, digo, o público. I'm not surprised people are feeling very raw at the moment, and that's why I came today. Nos meses que vieram antes dos incêndios, a política ambiental de Scott Morrison foi severamente criticada. O jornal The Guardian se manifestou sobre o assunto, tentando explicar como nem o governo e nem a oposição levam o assunto a sério. Na Austrália, estamos sendo tratados como crianças, principalmente quando se trata das mudanças climáticas. Enquanto a crise climática se torna a principal preocupação dos australianos, os 2 maiores partidos se fingem de surdos. Essa crítica do The Guardian é uma entre muitas contra a postura das autoridades australianas diante da crise climática. A política ambiental é a parte mais frágil da gestão de Scott Morrison, e o primeiro-ministro dá sinais de que sabe disso. Em setembro, quando o Scott Morrison discursou na ONU, ele usou quase todo o tempo a que ele tinha direito para se defender da acusação de que ele não leva o meio ambiente a sério. Australia's internal, though, and global critics on climate change willingly overlook or perhaps ignore our achievements, as the facts simply don't fit the narrative they wish to project about our contribution. Australia is responsible for just 1.3% of global emissions. Australia is doing our bit on climate change, and we reject any suggestion to the contrary. No Brasil, a comparação entre o que aconteceu na Amazônia e o que está acontecendo na Austrália, essa comparação aí foi inevitável. De fato, você pode até encontrar algumas semelhanças, embora no caso australiano não exista nada nem parecido com o infame Dia do Fogo. E se você não sabe o que foi o Dia do Fogo, saiba que a gente tem um vídeo sobre isso e que você pode ver, mas só se você quiser. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Geisana Luz, do Cleiton Luz e do Zuri Luz. A Geisana manda mensagem que segue para o Cleiton. Diz ela: Luz, minha luz, você é o complemento para todas as partes incompletas do meu viver. Agora, com o nosso herê, Zuri, minha existência se expandiu em níveis que só ceia de Cavaleiros do Zodíaco
pode comensurar. Muito axé pra todos nós. Te amo. Valeu, gente. Beijo.